Jornal da 93. Horário brasileiro de verão, 7 horas e 21 minutos. Vamos falar de educação, que com lá. mais de 400 alunos podem ficar tranquilos, porque o governo do estado já conseguiu outro prédio, onde será instalada a nova unidade da escola Jorge Amado, estadual, para mais de 400 estudantes. Quem afirma é a assessora pedagógica Janaína Chitolina, a nossa reportagem. Janaína, bom dia, um prazer tê-lo na 93 FM, Jornal da 93. O que está faltando para a escola Jorge Amado, que mudou de local, obviamente, para iniciar as aulas na temporada 2018? O contrato de aluguel já foi feito, está tudo pronto, a parte jurídica já foi acertada. Agora falta darmos uma organizada no prédio, que é limpar, pintar, a colonizadora vai deixar ele em dia para a gente e aí fazer as divisórias para as salas de aula. Pode ser que isso atrase um pouquinho, mas a nossa esperança é que a gente, no mais tardar, na semana seguinte, após o carnaval, a gente comece as aulas. É o que a gente espera. Ou seja, em termos de documentação, já está tudo ok? Já o contrato de aluguel já foi assinado pelo secretário. Pelo menos foi a última informação que a gente teve, que ele já foi assinado, já passou, já foi até publicado em Diário Oficial algumas coisas. Ou seja, as aulas começam dia 15, pode ser que atrase uma semana, um pouquinho mais, mas os pais podem ficarem tranquilos que vai dar tudo ok? Vai dar tudo certo. E o principal é que é próximo onde era a escola mesmo, que daí os pais não vão ter que atravessar a BR, não vão ter que ir para longe, que é ali pertinho que a gente conseguiu um prédio. Ou seja, além das divisórias, terá que comprar também móveis, como é que é? A escola já tem os móveis, eles levam os móveis que eram da escola, eles já irão levar. Já está tudo praticamente encaixotado, tudo pronto, só falta realmente liberar o prédio, dividir as salas para a escola ir para lá. E essa divisória, de repente serão, porque eu acredito que o contrato de licitação deve ter sido feito. Vai comprar em Sinop, em Cuiabá, como é que é? Isso que nós ainda não conseguimos acertar. Nós estamos negociando com Cuiabá e só tem uma empresa aqui que faz as divisórias que a gente quer. A gente já mandou orçamento para lá e eles estão verificando. Talvez isso que emperre um pouquinho, mas nós não vamos fazer de tudo para que não demore e que realmente a aula comece lá o quanto antes. A expectativa é grande? É grande. A gente espera realmente que tudo dê certo para a escola. Jornal da 93. 7 horas e 24 minutos. Paulinho de Abreu, diretor do Prodeurbis em Sinop, disse em entrevista ao nosso Jornal da 93 que a nova empresa que venceu a licitação e vai construir a nova rodoviária de Sinop deve iniciar os trabalhos nos próximos dias. O prazo pedido é de 180 dias. Foi para elaboração e aplicação do projeto e regularização dos documentos. Vamos ouvir. Paulo, bom dia, um prazer tê-lo no Jornal da 93 FM. A empresa que ganhou a licitação para construir a rodoviária pediu um prazo de 180 dias para documentação e projetos complementares que estavam faltando. A empresa pediu um prazo que eles deveriam ter sido cumprido no contrato de concessão de 180 dias para a apresentação de contratos que estavam... Aí, voltei. 3, 2, 1, continuando, pode ir. Bom dia, Lobo, bom dia a todos os ouvintes. A empresa solicitou um prazo para a apresentação de documentos e projetos que estavam faltando no cumprimento de prazo do contrato. A alegação é de que houve uma alteração do projeto inicial que foi proposto na concessão, que passou em torno de 18 mil metros para 23 mil metros, e também a alegação de que houve aquele impasse entre que a sociedade estava questionando o fato da rodoviária ser implantada lá ou não. Então, eles se dispuseram a fazer o estudo de impacto de vizinhança, que vai apontar quais as ações que devem ser feitas para compensar o impacto da rodoviária, e em função disso também pediram esse prazo para que fosse apresentado as demais documentações. Ou seja, então as obras iniciam ainda esse ano? Sim, o prazo é a partir dos 180 dias da concessão e do aceite do aditivo do contrato, inicia-se a obra, podendo até algumas etapas como fechamento de tapume e limpeza ser iniciado anterior a essa data. E esse estudo de impacto de vizinhança, quem vai fazer? A prefeitura ou a empresa que ganhou a licitação? Mesmo não sendo obrigação da empresa, eles se dispuseram a fazer para evitar problemas futuros, né? Porque não é uma coisa prevista na concessão. E a gente não pode afirmar qual o resultado desse estudo, mas acreditamos que pela localidade, por ser duas avenidas próximas à BR, o estudo talvez possa apontar alguma ação compensatória de trânsito ou de segurança, mas que não vá apontar pela inviabilidade do local. Como que a prefeitura assimilou esse movimento contrário aí de alguns moradores? A gente entende a preocupação até da escola, dos pais, mas como lá é um empreendimento que vai ser tido uma exploração comercial muito boa, vai ser praticamente um shopping de serviço, acreditamos que não vai ter problema lá, por exemplo, pode ter até um espaço para o conselho tutelar, para a polícia. E também há um movimento também dos moradores que querem valorizar a região, porque é um empreendimento bonito, vai ser um empreendimento muito bem feito. Tem um prazo aí da durabilidade da obra para inaugurar ou é muito cedo para fazer esta projeção?
Olha, acredito que assim, aditivando o contrato, dando esse prazo de 180 dias para apresentação da documentação, acredito que devemos seguir também o cronograma anterior da obra, que era após a apresentação dos projetos. Seria em torno aí de 8 meses para concluir a rodoviária e mais um ano para concluir os demais espaços comerciais. Você totalizando quase 2 anos de obra. Isso, então como teve essa prorrogação, acredito que daqui para frente seria mais 2 anos para estar concluído todo o processo. O importante também é que construindo uma rodoviária desse quilate vai gerar emprego e renda, Paulo Abreu. Com certeza, né? Vão ser abertos novos postos de trabalho, já iniciando pela própria obra, né? E também pela exploração comercial, que a ideia do empreendimento é ter shopping, espaço de alimentação e serviços em geral. Jornal da 93. 7 horas e 27 minutos, 7h27, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios o Sandro Depiné, para a gente falar sobre Piracema, sobre SEMA, enfim, de modo geral, né, Zé? É verdade, o Sandro já está aqui, bom dia, diretor regional da SEMA. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente confirmou aí que a partir de hoje acaba o período de defeso e pesca nos rios de Mato Grosso, que estará liberada a partir desta quinta-feira, dia 1º. Em alguns rios, em alguns trechos, a fiscalização continua. Como é que funciona isso? No estado de Mato Grosso, só os rios de divisa continuam sendo fiscalizados, ô Sandro? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Exatamente, viemos aqui participar do programa e trazer algumas situações referente ao final da Piracema. Final da Piracema, dia 31 de janeiro, então a partir de hoje a pesca nos rios do estado de Mato Grosso está permitida. Os rios internos. Vale ressaltar que são 17 rios que fazem divisa do Mato Grosso com outros estados, seja a Amazônia, o Pará, a Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bolívia. Nessas divisas, nesses rios, a Piracema acaba dia 28 de fevereiro de 2018. Só para a gente exemplificar, o Telespires faz divisa com vários. Aqui dentro do Mato Grosso, vamos pegar esse trecho aqui, de Sorriso a Sinop, tranquilo, pode pescar no Telespires. Na divisa lá já não pode. Exatamente, é uma das dúvidas que surge, é exatamente essa, o rio Telespires. Os rios internos do estado de Mato Grosso, onde nascem e morrem, está liberada a pesca nesses rios dentro do estado de Mato Grosso. O Telespires, onde faz divisa com o Pará, lá na divisa com o Pará, no trecho, ele é proibido. Só dentro? Só dentro do estado de Mato Grosso. Mas aí vale ressaltar, Kiko, que o pescador que vai para outras regiões, ele também deve conhecer a legislação do outro estado, né? É que no Mato Grosso, depois da Cepesca implantada, a nossa Piracema mudou, porque foi feita uma pesquisa. Exatamente. E essa pesquisa diz que aquele período não estava batendo de acordo, né? E foi feita uma alteração. Isso. E o nosso calendário é diferente do nacional. Exatamente. A Cepesca ela é formada por 18 órgãos ou entidades, né? Que vai de SEMA, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, tem ONGs. Então são 18 entidades e entre elas entraram nesse acordo pela procriação dos peixes, entraram nesse acordo de fazer as datas diferenciadas e aumentar em um mês o período proibitivo de pesca. O Sandro, numa última conversa que nós tivemos, justamente no término da Piracema, você ressaltava o seguinte: nas apreensões e nos flagrantes dado aqui, a grande maioria eram de pessoas oriundas de outros estados que vêm para cá e do nosso estado respeita. Eu queria que você falasse, teve muito autos de infração nesse período de Piracema e se teve, a maioria continua sendo de fora? Kiko, vale ressaltar, esse ano mudou a forma de fazer a fiscalização. As regionais das SEMAs, as DUDs, receberam o apoio da Superintendência de Fiscalização da SEMA de Cuiabá e o apoio da Polícia Militar Ambiental. Então, praticamente toda a parte de fiscalização, apreensão, foi feita pela Superintendência de Fiscalização e a Polícia Militar Ambiental. Tu me falou sobre exatamente esses pescadores que vêm de outra região. Ainda acontecem sim, fazem os pacotes de férias, fazem os pacotes de pescarias, e lá vem ônibus, vem caminhões, carros, transportando inúmeras pessoas. Então essas pessoas, na verdade, ou por desconhecimento ou por falta de informação, eles não conhecem a legislação. Então é um recado aí, quem for pescar em outros estados, ele tem que no mínimo saber a legislação daquele estado referente à pesca.
Uma pessoa me fez uma pergunta, eu achei muito pertinente. Eu falei, a próxima vez que eu falar com o Sandro Depinel, eu vou fazer essa pergunta. O Rio Telespires, na sua grande extensão aqui, está tendo as barragens. Agora as usinas hidrelétricas estão sendo construídas. A SEMA e o IBAMA e o Ministério, sei lá, da Agricultura, do Meio Ambiente, pediu para que fosse feita as rampas. As rampas para que os peixes pudessem fazer a sua piracema normal, que eles sobem no rio. Exatamente, Kiko. Lembrando que o licenciamento das UHEs, das usinas aqui da região ou do estado todo o licenciamento ele não é feito por nós aqui em Sinop. O licenciamento, as vistorias, as fiscalizações nas usinas, elas são feitas por Cuiabá, pela SEMA de Cuiabá. Então nós não temos assim muitas informações em referências às usinas. Mas foram construídas sim. Dentro da legislação, eles seguem rigorosamente a legislação ambiental, o que foi autorizado ou não. São 4, né, ao todo, no Telespires, 4 usinas, é isso? Sinop, Itaúba ali para baixo, lá para baixo. Região do Xingu. Parece que são 4, né? 4, né? Não tem, então, todos esses licenciamentos, Kiko, foram feitos pela equipe de Cuiabá. Tá? Só pra gente fechar, então tá liberado para os nossos pescadores da região, a moçada que gosta de pescar, a partir de hoje. Mas, cuidado se você vai querer pescar um pouquinho mais perto do Pará lá. Você tem que pescar aqui no Mato Grosso mesmo. Não só essa questão de outros estados, mas também, assim, está liberada a pesca a partir de hoje, porém, existem algumas restrições, algumas regras. Tamanho, todo e qualquer pescador, seja ele amador, seja ele profissional, ele, numa fiscalização, ele tem que portar a carteirinha de pescador, tá? Seja ele pesca de subsistência, seja ele pesca amadora ou profissional. E ele também, existe uma cota diária para ribeirinhos, pesca de subsistência, pesca amadora, ele tem uma cota diária de 5 quilos de peixe mais um exemplar. Para pescadores profissionais, ele tem uma cota de 125 quilos de peixe semanais, tá? Também vale ressaltar que alguns apetrechos continuam proibidos. Redes, tá? tarrafas. Espinhéis, fisgas, espinhéis são os mais utilizados. É pescador, né? Já pesquei. Rio Araguaia, né? Eu sou da região do Araguaia, nasci ali perto. Viu que algumas pessoas fazem uso de substâncias tóxicas ou explosivas ou luminosos ou elétricos. São vários apetrechos para pescar aqui. Proibido, tem coisa que... Tá? Uma das situações que está permitido, o anzol de galho está permitido, porém, pescadores de subsistência ou amador, esses anzóis, eles têm que estar registrados, ele tem que ter o nome dele, o CPF, o número do registro, e ele tem, para pescadores amadores, ele só pode armar 5 anzóis de galho, só 5. Identificados com o nome e CPF. O certo seria você procurar o local ideal para você pegar tudo que está em informações. A SEMA presta a SEMA também? Existe no site da SEMA um íconezinho, um link chamado Cepesca. No ícone da Cepesca, ali você encontra todas as resoluções. O anzol de galho está regulamentado pela resolução 03 de 2016. A piracema desse ano, 17 e 18, foi regulamentada pela resolução 02/2017. Então, no site da SEMA, você encontra todas as informações. Ou se dirigir ao escritório regional da SEMA de Sinop, ou também uma grande parceira, a dona Julita, da colônia de pescadores. E se você não tem a sua carteirinha, tem que fazer, senão você vai ter problema. Não, é obrigado a fazer. Também, vai ter problema. A carteirinha de pescador amador, também no site da SEMA, tem um serviço. Você já consegue emitir lá, né? Já consegue emitir, você insere todos os seus dados, o seu CPF, seu nome, seu endereço. Você mesmo gera a guia para o pagamento, você paga, logo após baixar no sistema o pagamento, você volta no sistema e você imprime a tua carteirinha. Muito obrigado, Sandro Depiné. O número de apreensões foi considerável também nesse período, né? Exatamente. O governo informou, inclusive, um balanço parcial dessas apreensões. Exatamente. Só para finalizar aí. Então foram apreendidos 5.100 quilos de peixe. Peixe, hein? É um número muito, muito expressivo além do ano passado. Foram apreendidos, inclusive armas de fogo foram apreendidas. Foram apreendidos munições, espinhéis,
tarrafas, redes, então há inúmeros apetrechos O apreendidos. que é feito com esse peixe apreendido? O ano passado eu lembro que foi doado para algumas entidades. O que foi feito com esse peixe? Foi doado para a PAI, para o Lar dos Vicentinos, por Orfanato Menino Jesus. Esse peixe geralmente é doado? Esse peixe é doado. Quando está nas condições de ser, de alimentar ou está dentro tá válido final, esse peixe é doado sim para instituições de caridade. Parabéns, Sandro. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Kiko. Lembrando que nós estamos à disposição, endereço Avenida das Palmeiras, 889, telefone 3531-5625. Telefones para denúncias na ouvidoria da SEMA, 0800 65 38 38. Muito obrigado. Ouvimos aqui o Sandro Depiné da SEMA e agora o Edinaldo Lobo vai voltar porque a gente vai falar de esportes aqui no nosso Jornal da 93. Futebol é com a gente, 93. 7h37, horário brasileiro de verão. Edinaldo Lobo está retornando aqui para os nossos microfones para a gente falar de esporte. Ontem nós tivemos Copa do Brasil, já a gente vai falar, mas nós temos o Sinop que deve viajar amanhã, Lobo, para a capital do estado, é isso? Verdade, amanhã às 12 horas, logo após o almoço, Sinop viaja para a capital do estado para enfrentar o time do tão sonhado e que é classificar o time do Ação lá na Arena Pantanal. No sábado, o jogo será às 18h10, porque é rodada dupla, né? Anteriormente terá aí União contra o Dom Bosco, valendo por uma outra competição, e a Copa Mato Grosso. É aquela lá do estava sob chutes, né? E ontem já teve o primeiro jogo, e o Dom Bosco perdeu para a União por 1-0 e precisa reverter a situação agora na Arena Pantanal às 16 horas de sábado. Mas falando do Sinop, vamos falar com o atacante Tiarinha, porque o Tiarinha é o artilheiro do Sinop com 2 gols na competição, fez um gol importante contra o Araguaia e aos 45 do segundo tempo, no último domingo, acabou vencendo a equipe do Misto por 2-1. Tiarinha, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da 93. Bom dia, a tua expectativa para o jogo, Tiara? Bom dia, Alô, bom dia a todos os ouvintes aí. Esses gols que eu acabei fazendo aqui, eu agradeço a Deus. O gol não estava saindo, estava começando a ficar até preocupado. E aí, graças a Deus saiu um, saiu dois, e geralmente quando isso acontece é quando desencanta e começa a sair mais os gols, aparecer mais as bolas, né? Quanto ao Goiás, é um time difícil, a gente enfrentou um time muito difícil lá, mas aqui eu acho que a gente tem uma força muito grande, com a torcida também. Eu acho que a gente aqui em casa a gente vai fazer o máximo, a gente vai pressionar muito eles, porque até o campo, né? Campo a gente já conhece, então isso facilita também, Luco. Se fosse lá no Serra Dourada era mais difícil, você sabe disso. Aqui a gente tem que se impor e dá para buscar uma vitória. Temos que acreditar, né? Temos que acreditar, porque como eu te falei, lá eles são muito fortes. Fora de casa, quem tem que mandar aqui no Gigante é o Galo. Então a gente vai fazer de tudo para poder pressionar eles e estar levando essa vitória. Você conhece tão bem a cidade de Sinop, já defendeu as cores do Galo. Como é que tu tá vendo a reação do torcedor que chiou tanto e cobrou e vaiou o Sinop no último domingo? Ainda bem que a vitória veio. Como é que tu tá avaliando tão isso? Tu que é tão jovem, um atacante que é ídolo da torcida. Olha, a gente acaba ficando um pouco triste, né? Porque o que anima a gente nesse exato momento em que as coisas não estão dando certo, as bolas não estão entrando, a gente está acabando de ter uma descontração. Eu acho que nesse momento que a gente tem que ter apoio, que é onde a gente motiva nós, até quando acontece um gol, quando todo mundo vibra, é outro jeito de jogar, outro pensamento, outra concentração dentro de jogo. Então eu acho que eles têm que olhar um pouquinho mais o nosso esforço e que a gente está tentando sempre estar melhorando. Tá aí o Tiarinha falando aqui, o Tiarinha que é um belo jogador, o ano passado atuou pela equipe do Cuiabá, salvou o couro do Cuiabá contra a Ponte Preta em vários aspectos. E em off aí, o Tiarinha conhece o Goiás, né? Mas o Goiás sapecou ele o ano passado, né? Então. Serra Dourada sapecou 4-0 e empatou aqui na Arena Pantanal, entendeu? E ele me disse pra mim que tem vários jogadores, ele me falou ontem que tem vários jogadores do Goiás que jogou contra ele o ano passado. Ele disse que o time é muito qualificado. Muito Lobo, bom. Ainda bem que o jogo é aqui, porque se o jogo fosse no Serra Dourada, o Lobo seria muito pior. Se o Sinop ganhar a doação, sábado às 18h10, 18 horas, horário do Mato Grosso, vamos arredondar, lá na Arena Pantanal, o Sinop vai a 10 pontos. Se
praticamente Não, se classifica já para a próxima fase, porque o misto não tem nenhum ponto, o Araguaia tem um, velho. Não tem jeito, né? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, Não dá. O que acontece é o seguinte, o Sinop precisa se classificar bem para ficar, tipo, na terceira posição. Entre os quatro. Ou entre os quatro, Porque para daí não joga- cruzar com Cuiabá nem Luverdense Exatamente. na largada. É verdade. Né? E deixar a encrenca mais para frente. E falando em Cuiabá, primeiro vamos falar no Luverdense. O Luverdense ontem jogou pela Copa Verde. Lá em Corumbá. Foi em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e sapecou o Corumbaense, que é atual campeão Mato Grossense do Sul, é isso? Não é. Mas sapecou o Corumbaense, 2-0? 2-0 lá contra o Corumbaense. Puxa vida, o jogo complicado. E agora o Luverdense joga a data a definir ainda. A data a definir contra a equipe do Corumbá, aqui no estádio Passo das Zembras. A CBF vai definir a data, ainda não está definido. E falando em outro Mato Grossense, o Cuiabá passou para a próxima fase da Copa do Brasil, gente. Ele ganhou do Aimoré por 2-1 ontem no Cristo Rei. Lá no Rio Grande do Sul. Uma belíssima vitória do Cuiabá. Cuiabá é bom, cara. O Cuiabá tá pronto, Lobo, para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Um time muito qualificado, um time empresa, né? Um time muito ajustado, um time difícil de ser batido, muito bem dirigido. Estruturado. Nasceu grande. A gente fala, o Cuiabá nasceu grande para ser grande, né? E foi comprado lá, e é do Aron Dresch, que é o atual presidente da federação. Todo mundo sabe disso, né? E tem um CT de treinamento. Zé, é o clube mais estruturado do Mato Grosso em termos de estrutura. Nasceu para representar o estado de Mato Grosso nas grandes competições. É Por exemplo de Goiás, exemplo de outros times das suas capitais, né? Como a gente vê aí nesse mundão afora. Então, assim, é um time bem estruturado. Você pode dizer o seguinte: é o time hoje mais bem estruturado e apoiado do estado de Mato Grosso em termos de apoio financeiro. E com né? dinheiro, cara, já levou 600 desse jogo de ontem, já tem mais 700. Exatamente. Então, a estrutura já é boa, é considerável, né? Exatamente. Então, o Cuiabá... E quem que ele pega aí, Kiko? Então, aí tem que esperar agora para... o jogo de baixo. Se você olhar o jogo de baixo. Pega o Botafogo Aparecidense. Aí. Ó, o Cuiabá já deu o primeiro passo, já tá na próxima fase da Copa do Brasil. O Luverdense vai entrar lá junto com os caras da Libertadores. Que ele foi campeão da Copa Verde e tal. Vai entrar lá pra frente, já vai entrar com a nota preta na bolsa. Se bobear, ele ganha essa Copa Verde de novo. Só tem timeco. E o Sinop vai começar contra o Goiás aqui, mas a gente fala na outra oportunidade. Pela Copa do Brasil ontem, passou batido, perdão aos São Paulinos, passou aqui que a gente não viu. O São Paulo jogou no Estádio do Café em Londrina, o Madureira mandou o jogo lá no Estádio do Café. Sim. O São Paulo ganhou de 1-0, fez pro gasto, ganhou de 1-0 do Madureira, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O próximo adversário de São Paulo, acho que é Paysandu e... ou Paysandu ou Novo Hamburgo, um dos dois. Tá no sal também, que São Paulo vai passar. Vou falar uma coisa pra você, quem passou na Bacia das Almas foi o glorioso Internacional do Micael Diesel, cara. 1-1, né? 1-1 na Bacia das Almas. Complicado pros dois principais times do Rio Grande do Sul, né? Nós falamos tanto do Ituano aqui, Lobo. Tanto que poderia, não sei o que. O Ituano não perdeu por Belândia de 2-0. Pra mim foi o resultado mais surpreendente da rodada. O Ituano está fora. Ganhou do Santos, empatou com o Santos na vida, cara. O Carcará do Nordeste, o Salgueiro, que jogou contra o Sinop ano passado, foi no Morenão, pegou o Novo do Mato Grosso do Sul e ganhou de 3-2 e tirou o Novo. O Novo Operário, né? É o Novo Operário. O antigo Operário virou Novo, né? Exatamente. O Fluminense tirou o Caldense 1-0. E foram esses os resultados mais importantes. O Vasco da Gama ontem, Libertadores da América, fez a melhor partida dos últimos 5 anos. Verdade. 4-0. Zé Ricardo é muito bom. 4-0 fora os ameaços. O Vasco já está na Libertadores da América. Não tem como. E ao reverso dele, quem está fora da Libertadores da América é a Chapecoense, que perdeu ontem em casa por 1-0. Vão dar 1-0, agora tem que ir lá pro Uruguai. Não vai. Esse ano complica, vai ficar mais complicado pra Chapecoense, viu, Kiko? Não tem jeito. Ano passado o apoio foi diferente, agora, esse ano muda a situação, mas vai ser um pouco mais complicado. Passou. Exatamente. Não tem jeito. Se perdeu em casa, que dificilmente vai. Uruguai dá pau, cara. 3 expulsões, os uruguaios são olha, não tá. Infelizmente. Pra mim está fora. Infelizmente, eu também concordo com você. Acho que o Chapecoense não passa dessa vez, mas o Vasco já está na Libertadores. Nós vamos ter 8 brasileiros na Libertadores da América. E está sendo considerada a Libertadores
a mais disputada da história. Se bem que futebol é caprichoso, a gente fala assim, de repente Chapecoense vai lá, pode surpreender. Vai pros pênaltis. Futebol é jogado, parceiro, é depois dos 90 minutos. Pra mim, Mas aqui dentro da Arena Condá, que era pra fazer o resultado, perde de 1-0, não sei. Muito difícil. Gente, vamos embora, 7h46, Vamos nessa, bom dia pra você, bom dia Lobão, a nossa equipe, produção e direção. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã. De hora em hora, nós temos os nossos boletins informativos na 93 FM. Fique aí com boa música e boa programação. Tchau, tchau. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.